Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, o papo hoje é sobre áudio. Eu vou trazer aqui um fone que está na boca do povo, que é muito interessante, que é o TIE Audio Monarch MK2. Eu tenho que agradecer demais aqui ao Rodrigo, que me mandou esse fone somente para review. Ele não pediu para falar nem mal nem bem e nem deu nenhuma opinião que pudesse tendenciar esse review. Eu quero chamar vocês para participarem também da minha campanha no Apoia-se, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem um grupo exclusivo de Telegram e mais algumas coisinhas. E logo vai ter o sorteio também do Audio Dream AD3 para os membros Ouro. A TIE Audio é uma empresa que faz parte do grupo Linsou. Acho que a maioria que está no hobby há mais tempo conhece, que é uma loja gigantesca que engloba algumas marcas também dentro dela, debaixo do guarda-chuva dela. Eles têm até uma loja oficial no AliExpress. E a TIE Audio traz vários fones com diversas assinaturas, diversas linhas de assinaturas diferentes, com várias configurações diferentes também. Então eles têm uma linha com os drivers ST, da qual o Monarch faz parte, e tem também uma linha só com armaduras balanceadas, que se não me engano são os Voyager. E tem a linha dos Legacy, tem Legacy 3, Legacy 5, acho que tem Legacy 4 também. Então eles têm diversas linhas ali com vários níveis de preço e para gostos diferentes. O Monarch é um fone que foi lançado aí no final de 2021 e é um fone que custa ali na casa dos $1000. Ele é um fone do tipo IM semi-aberto tri-híbrido, ou seja, ele traz 3 tipos de drivers diferentes de cada lado. Ele tem um driver dinâmico para graves, 6 armaduras balanceadas e 2 drivers eletrostáticos da Sony. Quem não sabe o que é um driver eletrostático, eu vou deixar o link aqui em cima para o vídeo em que eu expliquei mais ou menos como que esse driver funciona. O que eu mais gostei dele é que ele vem com um cabo modular que é legal, é bem bonito, muito bem feito. Ele tem um excelente design e construção. Ele tem uma assinatura sonora que se dá bem com tudo que eu escutei nele. Curti basicamente tudo que eu escutei nele, e ele tem uma reprodução de agudos que para mim foi fascinante. O que eu menos gostei dele é que o cabo, apesar de muito bem feito, muito bonito, ele é muito pesado, meio desajeitado assim, eu não achei o cabo mais confortável de usar. E os graves dele eu achei que poderiam trazer um pouquinho mais de resolução nesse patamar, eu esperava um pouco mais. Pessoal, a caixa do Monarch MK2 vem nesse envelopezinho aqui de cartonado, bonito, explicando como é que é o fone, qual que é o modelo. E aqui dentro tem essa caixona mais grossa, de cartonado também, só que mais grosso. E os fones eles já vêm aqui, que eu já tirei, os fones e o cabo. Vem com uma flanelinha de limpeza e esse estojo aqui grande para guardar o fone, transportar, que é bem rígido, gostei. E aqui a gente tem os acessórios, tá? Tem algumas ponteiras, são ponteiras mais comuns, tá? E tem um par de SpinFits CP100. E aqui a gente tem os fones com cabo, eles vêm com esse organizador de cabo aqui de couro, que é legal, bonito. E aqui o cabo dele é um cabo absurdamente grosso. Aqui. Tá vendo? É um cabo absurdamente grosso. Deixa eu colocar no detalhe aqui. Ele é até pesado, é até desconfortável de usar dependendo do caso, mas ele é bem robusto, dá para rebocar um carro com isso aqui. E ele vem com esse conector modular, tá? Os plugs modulares são igualmente grandes e pesados. Ele vem com 3 tipos, Pentacom 4.4, 2,5 balanceado e 3.5 não balanceado, tá? Ele só tem um jeito de encaixar, tá? Ele tem uma ranhura, você tem que encaixar a ranhura e pressionar. Ele entra bem firme, não solta fácil nem nada. Só tem um porém aqui que para você tirar essa parte dessa contraparte aqui do conector não dá muito grip na mão para você puxar. Então você tem que eventualmente puxar um pouquinho pela proteção do cabo e custa sair, e isso a longo prazo eu acho que pode não ser muito saudável para o cabo, tá? Então fica essa ressalva. E aí quando você coloca fica um monstrinho. Vou colocar aqui do Q-Delix. Você vê que o conector é praticamente do tamanho do Q-Delix. Muito grande, um monstro. Então isso pode forçar dependendo do dispositivo. E agora vamos para os fones. Os fones são de resina, muito bonitos. Tem um faceplate aqui muito bonito, bom gosto pra caramba, da TIE Audio. Aí são moldados do tipo universal, com bocal de aço. É aço inox, parece, ou alumínio, mas acho que é aço inox. E a conexão dele é 2-pin. O fone é muito bem feito, parece que vai durar. Tem dois ventezinhos aqui, um ventezinho aqui. Mas é um fone super bem feito, construção primorosa. As especificações técnicas dele eu vou deixar no quadrinho aqui embaixo, como sempre, e apesar dele ter essa sensibilidade alta aí de 108 dB por miliwatt em 36 ohms, eu acho que ele se beneficia bem de uma fonte um pouco melhor. Eu achei que ele escala bem de fontes mais, de amplificadores melhores.
Ergonomicamente falando, ele é um bom fone. Ele traz aquele formato de universal moldado com o bocal de metal, o que é bem legal, retém bem a ponteira e acho que vai servir bem para a maioria das pessoas, exceto pelo bocal que é um pouco largo demais, então quem tem um canal auditivo muito estreito pode ter problemas de ajuste ali com ponteiras, mas no geral ele ficou muito bom para mim. E o isolamento dele tá levando uma escala de 0 a 5, para mim ficou mais ou menos 2,5. Ele não isola tão bem assim porque ele tem uns ventezinhos ali, ele é quase um semi-aberto, então acaba passando um pouco de ruído. Vamos falar então sobre a sonoridade dele, que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa aí para saber o que eu achei. Eu fiz o teste com ele com as ponteiras Asla Shelastec, e é importante ter consciência que elas mudam bastante o som. Eu fiz um tip roll em geral ali e essas foram as que ficaram mais confortáveis e com a melhor sonoridade para mim ao mesmo tempo. Então, o que eu falar aqui vai ser totalmente relativo ao teste com essas ponteiras. O palco do Monarch, ele não é muito grande, ele tem uma expansão que é mais ou menos natural. Ele segue ali mais ou menos a gravação, mas ele sempre toca fora da cabeça, só que não se expande bem igual alguns fones. Porém, eu acho que ele tem uma apresentação que é bastante natural. Acho que a palavra do Monarch aqui é naturalidade. Ele tem uma posição de instrumentos também que é muito boa, o posicionamento que é bem preciso, e o recorte eu achei que tem um tamanho bem certo, porque tem uns fones que trazem um recorte muito preciso, muito pontualzinho assim, e tem uns fones que fica aquela coisa, aquele posicionamento meio espalhado. O Monarch eu achei que traz um posicionamento que para mim soou muito natural, então eu gostei muito disso. A separação de instrumentos dele também é muito boa, é uma separação também bem natural, bem coerente, e a apresentação de detalhes dele é muito boa, só que não é aquela apresentação de detalhes muito detalhista, assim, que os detalhes até sobressaem às vezes a música. É uma apresentação de detalhes que também é natural, é como se você estivesse naquele ambiente ali, escutando os barulhos do ambiente, os detalhezinhos sonoros do ambiente. E junto com isso também, ele traz uma boa capacidade de layering. Eu confesso que eu esperava mais num fone desse patamar e num fone tão bem falado assim, mas eu gostei, já escutei fones com melhor capacidade de layering do que ele, só que ele também traz essa capacidade, isso não é para qualquer fone. Se eu tivesse uma palavra para definir a tonalidade do Monarch MK2, seria naturalidade. Eu acho que ele é natural. A tonalidade dele soou com diversos instrumentos, diversos trabalhos, diversas músicas de forma muito natural. Eventualmente, ele traz uma maior quantidade de graves, só que para sons sintéticos, sons que não existem, né, que não tem como você escutar na natureza. Então, eu acho que são as exceções, mas de qualquer maneira são muito bem apresentados. Os graves do Monarch MK2 são poderosos e tem uma pegada ali de boost nos subgraves. Só que eu esperava um pouco mais de resolução, não achei que ele entrega uma resolução, uma textura de graves muito boa. É como se eles batessem num colchão, assim, sabe? É como se você tivesse ali uma batida eletrônica mais porrada e ela não bate assim com um ataque muito forte, ela bate meio que macia, como se tipo assim, a diferença entre você jogar uma parada no chão e jogar ela em cima de um colchão, sabe? Ela dá um tipo não é uma batida tão seca. E isso fica evidente principalmente em música eletrônica. Então você pega, por exemplo, a música Drop, que é uma parceria do Ludovic Einaudi com o Mercan Dedé, que é um DJ. Então ela mistura ali aquele piano minimalista do Ludovic Einaudi com uma pegada ali eletrônica de remixagem mesmo. Bem legal a música, bem interessante. Inclusive esse single todo. Tem 3 singles nesse sentido do Ludovic Einaudi, que eu vou até deixar linkado aqui embaixo, que é legal ver. E o piano ele soa muito natural, de maneira bem fluida, assim, bem gostosa de escutar. E quando entram as batidas eletrônicas, elas batem meio que num colchão, assim, dá uma... como se amortecesse mesmo, sabe? Não tem aquela texturona, aquela resolução mais seca. De início eu achei isso um demérito, só que à medida que eu fui escutando vários gêneros, escutando mais horas com ele, eu entendi o que eu acho que a TiAudio tentou trazer aqui. Eu acho que eles tentaram trazer graves com uma pegada que também entrega essa coerência na naturalidade dele junto com os médios, que eu vou falar logo mais. Então, quando você escuta instrumentos reais mais graves, tipo um cello, tipo um baixo acústico, trompas, tudo isso soa muito natural, sabe? Tem aquela fluidez natural, aquele timbre natural. Então eu imagino que a TiAudio abriu mão de graves mais resolutivos, mais secos, para trazer esse lance natural que ele tem. Então eu acho que muita gente não vai gostar disso, tá? Eu acho que isso pode ser impeditivo para muita gente. As pessoas curtem um grave mais resolutivo, mais texturizado, principalmente em fones desse patamar, mas eu acho que a TiAudio tentou trazer mais ou menos isso aqui. Os médios deles são excepcionais, tem um ótimo posicionamento espacial, muito bom corpo, uma presença muito correta, e os timbres são muito bons, muito complexos, mas sem ser ásperos, né? Ele traz uma textura que também é natural, ele tem aquela textura resolutiva muito boa de escutar. Eu acho que são 4 armaduras balanceadas fazendo esse trabalho aqui, então é tudo muito natural, e os detalhes dos médios são muito naturais. Então você tem aqueles detalhes, aquelas nuances de uma corda de violão
muito explícitas, mas sem jogar na sua cara, sabe? Porque tem fone que é detalhado, mas que joga na sua cara. Então, aquele trastejamento fica muito evidente, um barulho ambiente fica muito evidente. Aqui tem o detalhe, mas ele tá ali sem atrapalhar, ele faz parte do conjunto da música. Então, eu achei os médios dele espetaculares. E um ótimo exemplo para mostrar isso é o álbum Cantos de Água Dulce, da Marta Gomes, e ela é uma gravação da Chesky Records, então uma gravação bem natural mesmo, feita com aquela dummy head, né, uma gravação binaural, e o álbum inteiro tem essa pegada de ser bem natural, de ser bem fluido ali, bem quase em casa, sabe? Quase como se estivesse em casa ouvindo um pessoal tocar. Então, com o Monark tudo soa muito natural. Os barulhinhos que tem, né, os detalhes das pessoas tocando, dos músicos se movimentando e tal no palco ficam muito naturais, ficam como se aquilo ali, a pessoa está respirando, pô, né? Então, tipo, o cara tá tocando violão, vai ter um barulhinho de traste ali, mas não é aquela coisa jogada na sua cara. Então, ele consegue trazer uma pegada que é detalhada e ao mesmo tempo suave. Porque o que a gente normalmente vê é um fone mais detalhado, só que fica mais granulado, às vezes, não fica tão limpo como é aqui no Monark. Então ele tem essa pegada que médios junto com vozes soam muito macios e muito detalhados ao mesmo tempo. Isso eu achei um grande mérito desse fone e ele realmente parece que é tunado para trazer um prazer musical pra gente. Os agudos do Monark MK2 estão entre os melhores, se não os melhores que eu já escutei, e eles têm uma apresentação que é muito resolutiva. E eu tive uma sensação engraçada que é como se eles se espalhassem em profundidade, é como se os agudos tivesse uma profundidade, eles mudassem um pouco o plano da música, e isso traz também aquela sensação de layering, e a extensão e tonalidade dele trazem o arejamento necessário, a claridade necessária na música, aquela coisa que se melhorar estraga. E essa sensação desses agudos que meio que se espalham em profundidade, ela fica evidente se você tem alguma música com pratos de bateria bem gravados, e fica mais evidente ainda quando você pega alguma música eletrônica com alguma acentuação eletrônica ali, ou algum detalhe eletrônico mais agudo. É muito legal como que se espalha na profundidade e mostra melhor a capacidade de layering que ele tem. Então você pega, por exemplo, a música Wide Eyed, do Double Touch com Reagan, e ela tem tipo um chocalho eletrônico ali, alguns detalhezinhos de ambiente de sintetizador, que mostra muito legal isso, cara. Esse chocalho, ele parece que viaja assim, sabe, né, em profundidade. Esse espalhamento de agudos dele parece que viaja em profundidade. Então é uma apresentação das melhores que eu já escutei, e aí isso traz essa percepção de layering e de muita resolução. Vamos para as comparações então, gente. Eu pude comparar lado a lado com o Unique Melody Mesh MK1, e eu achei que em termos de ergonomia os dois têm as contas avantajadas, porém o Monark ele é um pouquinho mais comprido verticalmente e o Mesh horizontalmente, mas os dois serviram muito bem para mim. Eu acho que os dois têm um bocal um pouco mais largo, então talvez haja problema aí no bocal para quem tem o ouvido mais estreito em ambos. O kit do Monark é bem melhor, é bem superior, tem um cabo mais bacana, um cabo modular, é uma caixa maiorzinha, mais bonitinha. O Mesh ele vem ali, uma caixinha pequenininha com o case, o fone, o cabo e os acessórios dentro, é bem seco. O isolamento do Mesh é superior para mim, e o Monark ele é mais exigente que o Mesh. Então o Mesh ele toca tranquilo, bem legal, assim, de várias fontes, até mais simples. Já o Monark, para ficar muito bom, ele realmente precisa de uma fonte um pouco melhor. O palco do Mesh é um pouco maior para mim, com maior quantidade de área entre instrumentos e um recorte de posicionamento mais preciso ali, mais estreito. A reprodução de detalhes do Mesh é superior, então ele joga mais detalhes ali, só que o Monark ele é mais natural e acaba perdoando mais gravações. Ambos têm a quantidade de graves parecida, porém o Mesh tem uma pegada melhor ali de subgraves, eu achei um pouco melhor implementados, e a textura também do Mesh é bem melhor. Então ele traz um graves ali um pouco mais texturizado, já o Monark ele pende mais para naturalidade. A tonalidade de médios dos dois é semelhante, porém o Monark ele traz um pouco mais de corpo ali de médios, e a apresentação de médios do Mesh é mais texturizada. Então o Monark de novo tem uma certa naturalidade a mais do que o Mesh. As vozes no Monark elas são mais naturais, tem um pouco mais de corpo e são mais próximas do que o Mesh. E o Mesh tem as vozes mais claras ali, que tem uma claridade maior e uma textura que é superior. O Mesh tem um pouco mais de agudos em quantidade, mas a extensão dos dois é parecida, mas o Mesh acaba trazendo um pouco mais de claridade ali para a música, e ambos têm excepcional resolução, mas eu destaco um pouco mais o Monark aqui nessa região. Achei a resolução do Monark um pouco superior para mim. Mas a apresentação dos dois é um pouco diferente. O Monark ele traz agudos que são mais naturais ali, compõem melhor o ambiente, e o Mesh ele traz uma certa fisicalidade, ele traz
traz uma sensação de efervescência muito gostosa, que eu particularmente gosto muito, mas eventualmente isso pode perder um pouco a naturalidade. Vamos para a conclusão, gente. O Monarch MK2 talvez seja o melhor all-rounder que eu já testei, ou seja, ele se dá bem com tudo, muito bem, mas ele não é aquele all-rounder morno, que se dá bem com isso aqui fica ok, isso aqui beleza, tal, não incomoda com nada, não. Ele é um all-rounder que mostra muito bem praticamente tudo e brilha em algumas coisas. Então gêneros como, por exemplo, música eletrônica, jazz, música acústica e clássico brilharam nele. Muita coisa assim ficou extremamente agradável de ouvir, com uma percepção de grande naturalidade. Tem gravações que realmente são superiores nele. E nos demais gêneros eu achei que ele ficou bom, né? Não ficou ruim, mas não ficou bom. É aquela coisa que você escuta com certo prazer. Ele é um fone que dá prazer de escutar a música. Só que eu acho que para metal ele já não ficou tão bom assim. Então, gêneros que você precisa daquela atividade grande, aquela velocidade maior de graves, né? uma textura melhor de graves, como o metal, não fica tão legal, não dá aquela pegada tão... aquele punch melhor de graves, sabe? Aquela resolução mais alta que a gente procura. Ele não entrega muito isso, então ele deixou um pouquinho a desejar para metal. Não é impeditivo, tá? Eu escutei bem, gostei do que eu escutei aqui, mas eu acho que para muita gente não vai ser a pegada mais interessante. Então só teria essa ressalva com relação a ele. Eu sei que tem gente que vai gostar dessa apresentação dele para metal, mas no mais, assim, tudo que eu escutei nele soou maravilhoso. E para mim é isso, ele é um fone que tem um tuning para ser bem generalista e para, no geral, agradar. Ele não é um fone que busca ser referência, de certo modo. Ele é um fone que busca ali te agradar com a música que ele entrega. Tá legal, pessoal? Essa foi a minha visão sobre o Monarch MK2. Quem puder, deixa um salve aí pro Rodrigo, que gentilmente emprestou esse fone somente para review. E é isso, pessoal. Um abração, até a próxima e valeu!